O Leandro trouxe aqui, achei bem interessante isso, erros para evitar, né? Que provavelmente evitando esses erros vocês vão conseguir formar uma carteira aí como e vai dar uma carteira. Receitinha de bolo para acertar. Uma receita não cometendo esses erros. Qual que é o primeiro? O primeiro erro todo mundo comete no início. Querer encontrar ações que caíram muito. Porque você fala, uma ação que custava 50 caiu para 10, o emocional tem uma expectativa absurda que aquela ação vai voltar para 50. Agora, uma ação que está rompendo o topo histórico, você acha que está cara. Que já deu o que tinha que dar, não vai mais subir. E não é isso. A ação que está em queda continua em queda e uma ação que está em tendência de alta tende a continuar em alta. Então, esse primeiro erro, pessoal, que eu cometi, todo mundo comete, fuja desse erro. Uma ação que está em queda, ela está em queda porque tem mais vendedor do que comprador. A corrente dela é para baixo. Para mudar essa corrente, vai ter que ter uma força compradora absurda para inverter essa tendência. Então, fuja. Eu me lembro de OGX, o pessoal querendo comprar OGX porque caiu de R$18 para 15, para 14, para R$10, para 5, para 1, virou centavos. Então, tudo indicava a continuidade do movimento. Fez vários retângulos rompendo para baixo. Apesar de alguns relatórios fundamentalistas na época que eu via, eu salvei, indicando upside aí de alta no ativo, mas o gráfico apontando que era para baixo. Então, ação em queda, deixa cair. Isso é ruim porque você acaba tomando uma posição, uma postura que não envolve fundamento, não envolve gráfico, envolve o achismo. E eu acho que não tem nada pior para o investidor do que você considerar algo com base na técnica do achismo. Não, eu acho que já subiu demais, não vai mais subir. Ou, como você falou, né? Não, já caiu. Pô, olha só, tá caindo há um mês. Pode cair por mais 2, né? Aí o investidor compra aquela ação em queda, cai mais, ele não estopa, começa a procurar na internet notícias, de 10 encontra uma e fala, sabia que eu estava certo. Aquela necessidade do viés de confirmação. De mostrar, preciso que me confirme, pelo amor de Deus, porque eu estou perdendo muito dinheiro aqui, eu preciso que me confirme isso. Exatamente. Mas vamos lá, vamos para o número 2. Número 2, ações esticadas. Pô, o Leandro falou que não pode estar em queda, então eu peguei ações em alta, mas já subiu 20% em 2 semanas. É o que eu brinco de final de festa. Então, figuras simples como bandeiras, que é o mastro, que é o descanso simétrico saudável para a retomada. Então, não é porque está em alta também que é boa, porque o papel está esticado. Eu falei de Sula 11. Sula 11 já tem um after 7, que é aquela sequência de alta aí de 2 semanas, praticamente, e fez hoje um martelo invertido que em final de alta muda de nome, se lá cadê teu shooting star. Então, achei Sula 11. Pô, mas já está subindo 20% em 2 semanas, não é o caso. Então, evite ações em tendência de queda, pegue ações em tendência de alta, mas que não estejam esticadas. De novo, pessoal, análise, tá? Não acha, não deduza nada. Faz análise, ou pelo menos segue o Leandro aqui no nosso próprio canal mesmo, que ele vai te dar toda a manha ali de você fazer essa boa análise, tá? Porque acompanhar o Leandro também é uma aula, tá? Que foi o motivo de eu ter começado a te seguir, né? Quando eu estava iniciando no mercado, foi por causa disso, por causa dessa aula. Então, ele vai te mostrar isso daí, como você fazer essa análise do gráfico para não cair nesse segundo erro. Boa. Bom, um novo erro, eu não gosto de ações que estão em enrosco. Enrosco. Vamos explicar ao pessoal. Naquelas áreas de congestão que você vê, a ação, ela custava 8, foi para 10, bateu 12 e teve um topo em 18. Mas 10 a 12, você percebe que ela já está 6 meses naquela congestão. Lateralizada, lenga-lenga, né? Andando de lado, você diz? De lado, com vários topos e fundos entre 10 e 12, o papel está lá em 11, já está 6 meses naquela congestão. Por que agora que você vai comprar que ela vai romper essa congestão? Então eu não coloco na carteira e vocês têm que evitar entrar. Então o papel que está naquele lenga-lenga, naquele enrosco, deixa o lenga-lenga até que ele mostre que... De confirmação, né? Não tem por que você correr esse risco. E outra, pode ter, numa dessa, pode ter a confirmação no sentido contrário, né? O que é pior ainda. Pode romper para baixo. Pode romper, né? O papel já bateu 10 vezes os 12 reais e não rompeu. Por que agora que você comprou a 11, você acha que vai romper os 12? É o que você falou, o achômetro, né? De novo, acho que esse é o principal pecado. Eu sei porque eu cometi bastante, tá? Então, esse é um dos meus traumas. E dá aprendizado. Esses 20 anos que eu olho o gráfico, trouxe muito aprendizado. A pessoa fala, caramba, 20 anos você entrou na bolsa com 5? Não, pessoal, já tenho mais de 30. Eu sei que não parece. Eu não vou me posicionar. Sou de 81, o pessoal não acredita.
Vira e mexe, tem que mostrar meu RG. Sério? Eu só não acredito. Pra tomar uma cerveja, né? É complicado, é complicado. Pô, realmente tem que mostrar, né? Desde 99 acompanhando gráficos. 20 então, anos de bagagem. A experiência aqui, apesar que todo esse seu tempo de mercado está comprovado aí, né, nesse teu ano. Né? E uma coisa interessante que traz bagagem também é que eu gosto muito de olhar 1 minuto no intraday. A gente faz a sala ao vivo na área alugada. Em 2 semanas eu tomei um único stop. Sério? 3, 4 operações por dia e o único stop em 2 semanas. E olhando 1 minuto, Berê, você tem ao longo do dia mais candles do que olhando o diário ao longo de 1 ano. E os padrões são muito parecidos. Então, para quem quer usar como aprendizado, bagagem, experiência, utilize o replay de mercado num domingo, que você pode voltar em pregões anteriores, coloca 1 minuto e olha o zigue-zague. Te traz uma bagagem absurda olhar o intraday em 1 minuto. De novo, mais candles num dia, num minuto, do que num ano com um diário. Perfeito, perfeito. O estudo do mercado no final de semana é sensacional. É o que eu acho que talvez tenha sido algo que na tua época não tinha, até porque isso aqui é recente, mas essa possibilidade de você realizar treinos, né, de maneira sem risco, que você pode fazer isso no final de semana, que às vezes durante a semana fica na correria e no trabalho e tudo mais, é muito bom, né? Porque evita... Porque é uma simulação. Uma simulação. Você não paga o pedágio do aprendizado e nos últimos anos eu tenho visto muitos vídeos de aviação, gosto muito, e eu também tenho visto porque tenho ficado com medo de viajar de avião, mas viajo a mesma coisa. É seguro, Leandro. Eu balanço pra câmera, mas eu sei que isso não derruba o avião, já vi vários vídeos. Mas o que eu gosto de trazer para o mundo trader é que o descontrole emocional é muito parecido. E cada acidente traz um aprendizado para a aviação que o trader tem que usar da mesma forma. Cada erro usar como aprendizado. E o que o piloto de avião faz para não derrubar o avião? Ele simula há muito tempo. E o trader não quer simular, o investidor em ações, o especulador não quer simular. Independente do teu perfil e teu horizonte de investimento, seja curto prazo, médio ou longo prazo. Tem que simular, que nem você falou, que vai te trazer uma bagagem, um aprendizado sem pagar o pedágio. Só que o pessoal faz o contrário. Eles decolam o avião e lá em cima pergunta no chat: Leandro, como que eu faço para pousar o avião? Já chegou essa pergunta. Porque eu como que eu vendo essa ação? Eu não vou jogar o pessoal, Leandro. Eu entendo o que Mas acontece. É comum, acontece com todos. Né? É a sensação de estar no real. Aquela sensação de você clicar, de você fazer uma análise e quando você toma a decisão, né, porque você considera que a tua análise tá certa, né? Exato. Você não toma uma decisão propositalmente errada. Então, é aquela sensação do real, é gostosa, né? Mas é patrimônio é o treino, e é a saúde mental, porque perdas elevadas traz aí consequências severas e traumas psicológicos que depois a pessoa fica com medo de boletar. É que ninguém aprende a nadar nas Olimpíadas, né? Tem bastante treino aí para chegar até lá. Exato. Temos o quê, Ana? Mas só para concluir essa parte de simulação, antigamente tinha um Foro Invest que muita gente usava para aprender a fazer carteira. É da minha época. Não é? Hoje em dia não tem muita formas, ferramentas de simulação de swing, é mais para day trade, porque no day trade tem simuladores nas plataformas. Mas o que eu recomendo? Você abre uma planilha de Excel, fala, ó, hoje eu vou comprar esta e esta ação por estes motivos, os gatilhos foram estes, os alvos são estes, os stops são estes. Mesmo sem pôr dinheiro real, porque vai te trazer uma bagagem, um acompanhamento desses papéis. Opa, aqui seria estopado, aqui eu teria lucro. E você vai acompanhando. Então, o Excel pode ser também um grande amigo. Vamos para o número 4. Bora! Qual que é o número 4? Pessoal, eu comentei que a gente tem que pegar também o fluxo dos setores, papéis têm seus pares que acompanham esses movimentos. Então, entrar em ações em setores em queda, na minha opinião, é um grande erro. Então, olha o índice do setor, você pode pôr o índice do setor no gráfico. Sim. E você tem um dever de acompanhar seus pares. Então, você olha elétricas, Energias do Brasil caindo, Equatorial caindo, Taesa caindo, Copel caindo. E aí você vai lá e quer comprar CEMIG? Então, cuidado, pessoal, os papéis andam em blocos. Olha como que os players estão agredindo aquele setor. Na verdade, tem plataformas, né, que você consegue, tem aquele comparação, que você consegue colocar os dois papéis sobrepostos, exato, e ele se compara. Então, ali, se você fizer isso,
Eu já fiz isso. Se você fizer isso, você vai ver, tem uma correlação absurda, né, com esse índice do setor. Então, às vezes, antes de você pegar e optar por um papel, adorei esse erro aqui, analisa o índice do setor. E evitando o erro já é a formulinha do acerto, né? Total, porque se você descobre como não entrar, você fala, então tá, beleza. Só de não colocar na carteira... E pegar setores que estão em boa demanda. Você torna a tua carteira mais rentável, né? Aqui é o mestre, tá? Tá em primeiro no valor, 42%, né? Pô, acho que tem aqui o seu respaldo. Vamos para 5? Vamos. 5. Ações com pouca liquidez, pouca negociação, vai estar fora do Ibov ou do Índice Brasil 100, mas graficamente já tem um alerta. Então, se você colocou um gráfico de um certo ativo, eu vou mostrar mentalmente aqui para vocês, depois eu ponho no nosso grupo do Telegram as imagens, porque aqui ficou mais fluido, um bate-papo. Sim. 3 gráficos que te dão um alerta para você não entrar naquele papel. Primeiro gráfico, você gosta de pagar conta? Quem gosta? Então eu odeio ver graficamente aquele código de barra. Sabe aqueles ativos que ficam oscilando entre 2 preços? Só tem 2 variações aqui. E aí, dia após dia, fica um boleto para pagar. Quem já viu? Coloca no chat eu aí. Quem já viu? Quem já viu esse sem liquidez nenhuma, né? Boleto para pagar, código de barra, eu tô fugindo. Liquidez horrível. É capaz de você sozinho movimentar o mercado, né? É você aqui, ó. Como vendendo. Mas aí no movimento de queda, como aconteceu no início do mês, esse papel vai sofrer, porque não tem liquidez, não vai ter comprador, vendedor sairá em massa. Risco de manipulação. E o gráfico não é tão técnico. Então não vai respeitar bons padrões. Não só código de barras. Quando tem bastante concentração de dojis. Então você está no candle diário, você pega 20 pregões, tem 5, 10 dojis, que é aquela estrelinha, cruz ou estrela, você também sai fora. E tem um gráfico que tem um pouco melhor a sua liquidez, mas ainda é ruim quando você abre graficamente no diário e você tem muitos pavios seguidos. Então você vê que todo dia tem briga para lá e para cá, mas com aqueles corpos pequenos dia após dia. Então são 3 sinalizações, uma pior, que é o código de barras, uma intermediária, que são a concentração de dojis, e uma última, que ainda sinaliza pouca liquidez, grandes pavios seguidos. Então, fugir, pessoal. Quanto mais líquido, menor será o spread. Spread é a distância entre menor preço de compra e de venda. Perder menos para entrar, perder menos para sair. Movimentos não tão bruscos, porque papéis com grande liquidez conseguem se segurar melhor em dias de correção, dias de quedas mais intensas. E os padrões que a gente utiliza na leitura gráfica são mais interessantes, são mais fiéis, com mais liquidez. Bom, 6. Micos. Esse é um tema interessante, né? Porque não é só uma ação sem muita liquidez. O mico, pessoal, é empresa em recuperação judicial, é uma empresa que caiu, às vezes, 90%. É uma ação que até pode ter, naquele momento, uma liquidez elevada, naqueles últimos dias ou semanas, não sinalizando esses aspectos que eu mostrei, que falei para vocês, 2G, código de barras ou muitos pavios, mas são empresas que têm algumas características parecidas. Recuperação judicial caiu demais no médio prazo, às vezes caiu 90% ou mais, e ela se aproxima de preços perto de R$1. São características que a gente pode lembrar de 5, 10, 15 empresas que me pedem toda hora no fechamento e eu evito demais. Então, tendo ao menos uma dessas características, já é, na minha opinião, um sinal já. Um sinal ficar de olho. Que o papel pode ser um mico. E em alguns micos acontece um padrão gráfico que eu mostro, que podemos também incluir no material, Sim. Que é o gráfico dos arrependidos. Como é que é o gráfico dos arrependidos? Você olha o gráfico, ele tem um candle gigante de 10, 20, 30% de alta, subiu muito em 1, 2 dias, e aí vai caindo aos poucos em 20, 30 pregões. Aí dispara forte, despenca aos poucos. E aí faz essas barras gigantes com barrinhas de queda, barra gigante com barrinha de queda. Aí no passado eu chamava gráfico dos otários ou dos arrependidos, mas aí para não pegar pesado... Achei pesado. Ficou melhor assim, ó. Gráfico dos arrependidos. Achei mais... Tinha os caçadores de micos no passado, pessoal. Uns 15 anos atrás, alguns papéis que tinham um pouco dessa característica gráfica, tá? AGA, Tectoy, Gradiente, depois teve o caso da Mundial, que teve
a suspeita de manipulação, não vou entrar no mérito, mas eu sempre alerto. Teve também a Grenco, que não reportou balanço, você ficou 1 ano e meio com os papéis congelados, você não podia vender. Então, teve um histórico no passado que vai e volta, o pessoal tenta trazer algumas ações novas aí, ou antigas, né, nesse cenário. Então, tomem cuidado, a gente está falando de ações, muitos estão começando agora, a gente tem como obrigação e dever trazer para vocês esses alertas. Estamos na última, então? E a última, não tão forte quanto as outras, papéis que já bateram objetivos. Quando você vê uma bandeira secundária que subiu 30%, corrigiu e já subiu 30%, mesmo que um pouco descansado, é um papel que fechou um gap, ou que chegou num topo histórico já pedindo descanso, papéis que cumpriram alvos e objetivos, também não é uma boa você colocar uma recomendação numa carteira. Então, a gente listou aqui, de uma forma um pouco mais rápida, 7 práticas erradas, que o contrário será práticas assertivas, então você filtra o que não é para fazer, e aí você já está num bom caminho para buscar boas ações em linha com o que a gente gosta. Bom, vocês tiveram um baita conteúdo aqui, teve a questão dos